Nós estamos, na verdade, na Semana da Consciência Negra. Comemora-se, né, no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Quando a gente fala em comemorar, a gente sempre acha que comemorar significa celebrar, festejar, né? E não necessariamente. Comemorar quer dizer vir à memória, relembrar, né? Esse é o sentido da palavra comemorar. Então, às vezes a gente vê até críticas, né, dizendo assim, não deveria existir um dia da consciência negra, porque não tem um dia da consciência branca, porque não tem um dia da consciência amarela, enfim. Talvez um dia chegaremos em que nós não vamos precisar de nada disso, né? Porque todas essas questões relacionadas à discriminação, ao preconceito, à exclusão, não existirão. E eu acredito que um dia chegaremos a esse momento, né? A utopia, ela é fundamental, né? A grande parte daquilo que se conquistou na história da humanidade foi porque um dia alguém primeiro sonhou com isso, e todo mundo pode ter dito então naquela ocasião que era uma utopia, e depois transformou-se em realidade. Sobre a questão do negro, e talvez alguns, né, porque hoje nós também, com essa história do excesso do politicamente correto, às vezes as pessoas vão dizer que esse não é o meu lugar de fala, ou seja, né, que eu como branco não deveria estar falando sobre isso. Todos nós devemos falar sobre isso. Claro, precisamos dar voz aos negros o tempo inteiro para que falem desse assunto, mas todos nós precisamos levantar esta questão, esta causa da exclusão, da discriminação, do racismo que existe no Brasil, né? É uma herança cultural terrível, e ainda existem pessoas que dizem que o Brasil é uma grande democracia racial, que não existe racismo aqui. É só observar os números, é só observar quando você fala, por exemplo, de classes sociais. Então, assim, quantos por cento da população negra é pobre, quantos por cento da população branca é pobre. Quando você observa o percentual de estudantes negros e de estudantes brancos nas principais universidades do país, sobretudo nos cursos considerados cursos nobres, né? A gente observa isso no índice de criminalidade, o número de pessoas negras assassinadas a cada ano e o percentual de brancos assassinados a cada ano. A população carcerária brasileira, o percentual de negros e o percentual de brancos. Então, há números e fatos, quer dizer, e com isso não se discute. É essa a questão. E mesmo que a gente tenha leis antirracismo, que tenha leis de inclusão, né, que temos cotas, mas estamos longe ainda de uma verdadeira inclusão e de eliminar essa questão do racismo, da discriminação, do preconceito no Brasil. E essa questão, né, da população negra brasileira, a gente, quando estuda um pouco mais sobre a discriminação e o racismo, essas coisas vão se somando. Então, por exemplo, uma mulher negra, ela é vítima, ela é mais vítima do preconceito do que um homem negro, porque ela sofre o preconceito de ser negra e de ser mulher. Às vezes, se é uma mulher negra nordestina, ela sofre mais preconceito do que uma mulher negra, por exemplo, da região sudeste do Brasil. E assim vai, o preconceito ele vai se somando, né? E muitas vezes uma mesma pessoa, ela é vítima de múltiplos preconceitos. Por exemplo, imagine uma mulher negra, pobre e deficiente. Então se soma 4 preconceitos, na verdade, sobre uma mesma pessoa. Então é claro que aquelas pessoas que não são vítimas e que nunca sofreram nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação, muitas vezes elas são incapazes, nós não somos muitas vezes capazes de sentir o que o outro sente, a ponto de haver essa negação sobre a questão do racismo no Brasil. Então, essa semana é mais uma oportunidade para a gente levantar esses debates, sim, e debater isso permanentemente, para que se cumpra efetivamente
as leis existentes no Brasil no que diz respeito à inclusão, à eliminação do racismo, à eliminação da discriminação e de todo tipo de preconceito que permeia a sociedade brasileira. Só para concluir, deputada Adilson, não há como se dizer assim, o Brasil é uma população altamente misturada. Provavelmente o brasileiro é o povo mais miscigenado do mundo. Eu sempre dizia, deputado Danilo, em sala de aula, quando as pessoas olham para mim, ninguém haveria de dizer que meu avô materno era negro. Então, assim, todos nós ou temos, né, um pé na floresta, ou descendemos de sangue indígena, ou um pé na África, enfim, porque somos uma grande mistura. E classificar pessoas pela cor da pele, ou classificar pessoas pela religião, ou pela condição sexual, seja lá, ou pela condição social, é um atestado de ignorância e de falta de civilidade gigantesco. Muito obrigado, deputada Gilson.